Ninguém nega do dia para a noite. Ninguém dorme fiel e acorda infiel. Ninguém dorme fervoroso e acorda querendo desistir da fé. Isso não acontece, tá? Negar é processual, é uma frieza que vai nos acometendo aos poucos. Se nós não tomarmos cuidado, por muito menos a gente nega Jesus. Pedro, depois de todas essas maravilhosas experiências, negou. Imagina eu, Natan, nunca vi o corpo de Jesus transfigurado em glória. O que creio com base no que não vi, mas no que ouvi. A minha fé se desenvolveu pelo que eu ouço. A fé daqueles camaradas se desenvolveu pelo que eles viram. Diferente. Eles constataram. Pedro pegou em Lázaro. Tá vivo mesmo, tá quente, ó. Não é múmia não. Não é The Walking Dead, não. Tá vivo de verdade. Ok? Então presta atenção aqui. O que acontece no processo da negação de Pedro? Lucas 22, 54. Se você puder grifar isso na sua Bíblia, grifa. Olha o que diz o texto. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Como termina o texto? Tá fraco. Como termina o texto? Começa assim. O camarada correu risco de vida. Ele arrancou a espada e cortou a orelha do Malco. Não, você não está entendendo. Era alguém que estava dando todos os indícios de que jamais negaria. E agora esse homem que está disposto a morrer por Jesus toma uma decisão muito ruim: segui-lo de longe. Olha aqui para mim, por favor. Seguir Jesus de longe é seguir sem querer se envolver. É seguir sem querer se misturar. É seguir sem querer colocar a mão naquilo que Ele nos convida a colocar a mão. Eu já segui Jesus de longe. Você acha que eu queria ser pastor? Não, meu irmão. Você não sabe. Mas eu fugi. Não foi 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eu vim para Buritama, eu vim porque ele se encontrou comigo na última pescaria da minha vida. E durante 9 meses nessa cidade, eu sofri muito. Porque eu me senti um peixe fora d'água. Mesmo ouvindo de Deus que eu estava vendo meu propósito, eu me senti um peixe fora d'água. Eu não dormia, eu chorava. Eu saía do quarto para o púlpito. Porque sem eu perceber, eu queria seguir, mas de longe. Eu não queria deixar de seguir, mas eu não queria me envolver. Eu não queria deixar de seguir, mas eu não queria me misturar. O Pedro, que provou de todos aqueles milagres pela primeira vez em 3 anos e meio, depois que ele conheceu Jesus, é a primeira vez, irmã Zenaide, que ele está seguindo de longe. Dormia na mesma casa, comia do mesmo prato, andava no mesmo barco. Ele estava com Jesus o tempo inteiro, com exceção dos momentos de oração que Jesus orava às sós. Mas olha só uma coisa: Pedro, pela primeira vez, está seguindo de longe. Em qual momento? O momento que Jesus foi preso e levado para a casa do sumo sacerdote, que é a representação da religião naqueles dias. Se tinha alguém que representava a fé, era esse homem. Só representar, porque viver na prática estava longe. Mas ele era a representação da religião nos seus dias. Ele era o sumo sacerdote. Eu quero te ensinar 2 coisas. Primeiro, toda vez que você lê no Antigo Testamento a expressão sacerdote, você está diante de alguém que representava Deus, ou representava os homens para Deus. Quem representava os homens para Deus era o sacerdote, que era quem sacrificava, quem pedia a Deus perdão pelos pecados do povo. Era esse homem aqui. Era o representante dos homens perante Deus. E o profeta? Representante de Deus perante o povo, que é quem vinha com a palavra de Deus dizendo assim diz o Senhor e tal. Então esse homem aqui era o representante legítimo de um intercessor. Então Jesus está na casa de quem? De um intercessor.
Mas o que o intercessor quer fazer com Jesus? Matá-lo. É verdade. Um crente, em nome da religião, quer matar Jesus. E o Pedro está seguindo de longe. Cuidado com você que não ora mais, não jejua mais, que não lê mais as escrituras, que um dia louvou, não louva mais, que um dia serviu, não serve mais, que um dia pregou, não prega mais. Eu estou falando de uma experiência pessoal também. Cuidado, porque nós temos a falsa sensação de que porque nós estamos seguindo Jesus está tudo bem. Mas seguir Jesus de longe é o começo de uma história de fracasso. Seguir o Jesus de longe deixa eu correr, eu não posso ficar aqui muito tempo. Então vamos lá. Depois que ele segue de longe, olha o que vai acontecer. Lucas capítulo 22, versículo 55. Vou fazer uma análise do capítulo 22 aí. E quando acenderam é a casa de um crente tem fogo. Posso te dar um alerta? Cuidado. O fato de ter um sumo sacerdote fogo e ter Jesus não significa que ele é o alvo da adoração. Pode ter o sacerdote, alguém que vai orar por você. Pode ter fogo, algo que te aqueça. Pode ter louvores cantando o nome de Jesus, pregação falando o nome de Jesus, e ainda ser o objetivo matar Jesus. Quando isso acontece, pastor? Quando o alvo dos elogios e da adoração é o homem e não ele. Cuidado com muita performance. Cuidado. Meu desejo é lutar por uma igreja madura. Então a palavra hoje vai ser um pouco difícil para alguns. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não venha aqui pela performance. Venha para adorar e receber de Deus palavra e orientação para a sua vida. Que isso te baixe. E o dia que Jesus não for glorificado nesse altar, saia daqui e procure o lugar onde ele é adorado. Esse é o melhor lugar para se estar. O melhor lugar para se estar não é numa igreja perfeita, é uma igreja que tem como alvo glorificar e exaltar o nome de Jesus. Vocês entenderam isso? Tem sumo sacerdote, tem Jesus e tem fogo. Só que Jesus está preso, porque nesses cultos ele não se sente à vontade para fazer o que ele pode fazer, porque tem gente tentando manipular suas verdades para tocar o coração de gente. Mas escuta, quando eles acendem o fogo no meio do pátio e juntos eles se assentam em torno daquela fogueira, o que acontece? Pedro tomou lugar entre eles. Hoje, presta atenção nisso aqui, queridos, porque o Pedro que começou seguindo de longe já está se assentando com quem estava perseguindo Jesus. Olha a confusão. O Pedro que estava arrancando a orelha agora está tomando lugar entre eles. Começa assim, seguindo de longe. Daqui a pouco está se assentando nos círculos errados. A deslealdade não nasce do dia para a noite, ela se desenvolve seguindo de longe, agora já está se assentando junto. Ele não só se assenta junto, porque isso é um processo evolutivo. Deixa eu te lembrar do que está escrito em Salmos 1. Bem-aventurado o homem, isso vale para a mulher também, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dará o seu fruto na estação própria. Tudo quanto fizer prosperará. Você quer ter um caminho próspero? Cuidado com os lugares onde você toma assento. Mesas que não glorificam Jesus, mas que se tornam um ambiente de acusação, apontamento e morte, não é lugar para você. Cuidado, porque as mesas que assassinam João vão te assassinar também logo logo. Essa frase aqui, ela é máxima e verdadeira. Não é uma filosofia apenas dos antigos, isso é realidade. Quem fala mal de alguém para você hoje, vai falar mal de você para alguém amanhã.
Quer descobrir uma mesa que não agrega em nada? É essa, mesa de escarnecedor. Mesa de quem escarnece da ruína do outro, de quem escarnece da roupa do outro, de quem escarnece da vida do outro, de quem escarnece do testemunho do outro. Esse tipo de mesa não é para você. De quem escarnece do que Deus fez no culto, de quem escarnece de quem caiu, de quem escarnece daquele jovem que está falando em línguas, de quem escarnece daquela irmã que chora e grita no momento que está sendo tocada pelo Senhor. Esse tipo de mesa não é para você. Cuidado, porque seguia de longe, agora está se sentando na mesa do escarnecedor. Está se sentando na mesa do escarnecedor. E eles estão escarnecendo de quem aqui? De Jesus. Estão tirando onda do Filho de Deus. E quando, pastor, eu for alvo da mesa dos escarnecedores, o que eu faço? Faço o que Jesus fez. Fica em silêncio e deixa Deus falar por você. Não compre guerras que você não é capaz de vencer. Ore, porque está escrito: minha é a ira, diz o Senhor dos Exércitos, meu é o juízo. Preciso pedir para que Deus faça vingança por mim, como fez Davi? Não. Você tem um advogado fiel e justo e verdadeiro. Descanse. Agora olha isso aqui, vamos voltar aqui, porque nós somos Pedro nessa história. Pedro tomou lugar entre eles. Vai para o outro versículo. Entre mentes, uma criada estava ali, vendo-o assentado perto do fogo. Aonde Pedro arrumou lugar? Grave essa expressão, se puder grifar, grife, porque no final vai terminar com essa expressão. Perto do fogo Pedro estava sentado. Tinha fogo, mas não tinha Jesus. Tinha fogo, mas não tinha alimento do céu. Tinha fogo, mas não tinha revelação. O que é que tinha nesse fogo? Escarnecedores, falatório, acusação. Era um fogo estranho. Fitando, disse. Esse também estava com ele, hein? Esse que está aqui no meio da gente estava com ele. O que é que Pedro fala? Olha lá o 57. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Estou terminando já. Quem está falando que não conhece é? Não, eu acho que você lembrou que Pedro viveu tudo aquilo que eu falei, mais um pouco? Você lembrou disso? É o mesmo. As experiências não foram bastante. Então cuidado quando você pensar que você pode comprar a fidelidade de alguém com os milagres que você realiza ou com os bens que você dá. Porque Jesus fez tanto por Pedro e ainda assim Pedro o negou. Verdadeiras amizades não se conquista com coisas que se dão, mas com o tempo que se leva. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conhece ele não. Vai piorar. Vai. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Em outras palavras, agora você não só estava com ele, você era um deles. Você era um deles. Qual é a resposta de Pedro? Pedro, porém, protestava. Quem é que é do judiciário? Levanta a mão assim, ó. Quem que é? Algum advogado aqui? Algum advogado? Alguém de direito? Nil, o que é protestar? Ir contra, argumentar com veemência, não é? Pedro agora está tentando convencer o réu que aquilo que ele está sendo acusado não é verdade, não. Sim ou não? Então Pedro agora está com um argumento convincente. Ele não só está dizendo: não sou. Agora ele está tentando convencer quem está em volta do fogo que ele não é um deles. Começou seguindo de longe, depois se assentando à mesa com eles, depois negando, agora já está protestando. Eu estou falando do homem que andou por cima das águas. Deixa eu só te lembrar de um negócio aqui antes de eu terminar essa mensagem, que eu vou terminar agora. Escute isso aqui. O diabo disse para Jesus: se prostrado me adorar, diz, eu te darei as riquezas da terra. Diga assim comigo: para o diabo
Jesus não se prostrou. Olhe para mim, Jesus não se prostrou pelas riquezas da terra. E não era pouca riqueza não. Ele está falando de toda a riqueza da terra. Jesus não se prostrou. Mas para lavar os pés de Pedro, Jesus se prostrou. Jesus não se prostra por riqueza, mas se prostra por amor. E Pedro desfrutou do amor de Jesus na casa. E Pedro agora está protestando. Pois é. É isso que está acontecendo. Pedro está tentando convencer eles. Eu nunca andei com ele. Vocês estão me confundindo. Eu sou um de vocês. Porque toda vez que você tentar se afastar do ciclo de convivência de Jesus e voltar para o mundo, eles vão dizer assim: mas você não é crente? Vão dizer ou não vão dizer? Você vai botar a mão no copo de cerveja, que eles vão falar: mas você não é crente? É ou não é? E você tentando se afastar, solta um funk, você começa a dar uma mexida, mas você não é crente? Ô Pedro, sempre terá alguém na fogueira do mundo te tentando lembrar de quem é você. Cuidado! Pode ser oportunidade divina disfarçada dentro do cenário da impossibilidade, para te ajudar a lembrar de onde você saiu. Você não deveria ter saído. Você não é crente? Você não é um deles? Você não anda com Jesus? Aí o Pedro, não, que não sei o que e tal, e vai. Olha lá, homem, volta lá antes, volta lá. Homem, não sou. Você não é crente? Não. Você não. A minha religião me permite. Deixa para lá, deixa essa história para outro dia. Deixa eu seguir. Eu quero mostrar para você o que aconteceu com Pedro. Agora olha só, queridos, Marcos capítulo 14, versículo 71. Se isso não perturbar o teu coração, eu não sei o que vai perturbar. Porque agora o Pedrão que viveu toda essa experiência maravilhosa com Jesus. Poxa, meu irmão, Jesus foi na casa de Pedro com a agenda cheia. Sabe qual era a agenda de Jesus? Salvar a multidão, salvar a humanidade. Ele arrumou um espaço na agenda para ir na casa de Pedro curar a sogra dele. Ô gente, olha aqui para mim. Pedro. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Ele não só disse eu não conheço, ele não só protestou, agora pela terceira vez ele começa a praguejar. Olha aqui para mim. Começou caminhando de longe, se assentou com eles na fogueira, buscou uma forma de se enturmar para parecer ser amigo, e agora está falando como eles falavam. Alessandro, olha aqui para mim, filho. Quem praguejava contra Jesus? O sumo sacerdote e aquelas pessoas que estavam em volta da fogueira. O que Pedro está fazendo agora? Falando como eles falam. Você não se deu conta de que na mesa errada, sem percebermos, nós vamos nos tornando parte do erro? Porque a mesa é pedagógica. Ou ela te cura, te restaura e te ensina, ou ela te mata. E posso falar uma coisa? Jesus falou que a mesa é importante. Me prova, te provo. Na mesa ele repartiu o pão e disse: fazei isto em memória de mim. Onde a memória de Cristo deveria ser preservada? Na mesa. Eu te pergunto, quando você está à mesa com a sua família e com seus amigos, a memória de Cristo é preservada? Sim ou não? Vamos ser sinceros. Quantas vezes falhamos, não é verdade, gente? Porque na mesa a gente não reparte o pão. Na mesa a gente muitas vezes reparte falatório. Na mesa a gente reparte más notícias. Mas hoje Jesus está dizendo: Pedro, está na hora de voltar para casa. Está na hora de se levantar dessa fogueira.
hora de voltar para casa. Eu termino agora. Pedro, que já está falando como eles falam, vai ter uma surpresa. Pergunte qual? O olhar de Jesus. O galo cantou. E o texto diz, versículo 72, olha isso aqui, queridos. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou do quê? Ah, meu irmão, se você soubesse o poder que tem estar em um ambiente onde a palavra é pregada, você nunca abriria a mão dessa oportunidade. Porque onde a palavra é pregada, nós somos lembrados de quem somos, de quem Ele é. Olha isso. Pedro se lembrou da palavra de quem? Ele se lembrou da palavra de Jesus que havia dito a ele: Diego, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E o texto diz: e caindo em si, desatou a chorar. O que é que fez Pedro cair em si? Lembrar da palavra. Faz quanto tempo que você não chora quando você lembra da palavra? Não, pastor, eu choro sim. Quando alguém vem para o meu lado e diz assim, diz o Senhor, eu choro. Mas quando a Bíblia é aberta eu não choro, deveria chorar. Você não sabe quantas lágrimas foram derramadas para que essas páginas fossem escritas. Você não tem ideia de quanto sangue foi derramado para que você tivesse o privilégio de, sentado aí, ouvir assim diz o Senhor desse texto. Olha aqui para mim, queridos. O olhar de Jesus cruzou com o olhar de Pedro. Se lembra da palavra. Cai em si como filho pródigo, que o texto diz, e caindo em si disse: eu irei ter com meu pai. Ele cai em si, chora. Aleluia. Agora vem a parte maravilhosa e a gente acaba. Quem ainda está aqui? Preste atenção. Marcos 16:7. Diga assim comigo: Jesus morreu. E Pedro está como? Está como quem negou. Jesus ressuscitou. E as mulheres vão lá para embalsamar o corpo de Jesus. Chegar lá, a pedra está removida, não tem corpo. Você conhece a história. Agora presta atenção nisso aqui. Quando Jesus aparece e fala com a Maria Madalena, olha o recadinho que Jesus manda por meio dela. Presta atenção. Mas ide, dizei, ou desculpa, o anjo está dizendo, né? O jovem vestido de branco diz assim, ó: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos. Deixa eu só corrigir algo aqui. Quando as mulheres vão lá, o primeiro mensageiro que está é um jovem vestido de branco sentado à direita do túmulo. O jovem tem um recado, ele é o primeiro mensageiro. E o recado é: volta, diga para os discípulos não faltar nessa reunião, mas diga para Pedro que existe um negócio importante com ele. Fala para Pedro não faltar. Se o anjo é específico dizendo para Pedro não faltar, isso significa que Pedro iria fazer o quê? Quando soubesse que Jesus tinha ressuscitado, qual que era a primeira tendência? Não sou digno, eu sou uma vergonha para o evangelho. Não, eu neguei. Não. Esse é o sentimento que toma o coração de Pedro. Pedro não falta porque os amigos não deixam. Prova disso é que ele vai, mas volta a pescar. Pedro agora está fugindo. Mas sabe o que diz a Bíblia? Que Jesus aparece e eles não sabem que é Jesus. Projeta para mim João capítulo 21. O texto diz que eles pescaram a noite inteira e não pegaram. Vem aqui comigo, pescaram a noite inteira e não pegaram. Você pode até tentar voltar, mas sabe o que você vai encontrar no meio do caminho? Falta. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver.
que você sente aqui você nunca vai sentir numa noite badalada. O que você sente aqui você nunca vai sentir numa noite de festa. O que você desfruta aqui você não vai desfrutar em nenhum outro lugar, porque nesse lugar o que tem não é um som ritmizado, é poder do Espírito de Deus manifestado na igreja. O que você sente aqui é privilégio dos filhos que se reúnem à mesa de seu Senhor. Se eu fosse você, eu nem tentaria a sorte. Eu sinto a graça de Deus aqui. Se coloca de pé, por favor, porque agora é sério. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela a glória de Deus. Levante suas mãos e diga: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clama a glória. Rodrigo, fica atento comigo agora para você projetar o texto certo. Presta atenção nisso aqui agora. Quando Pedro decidiu seguir Jesus de longe, e ele chega na casa do sumo sacerdote, o que ele encontrou lá? Lembra? Ele encontrou lá uma fogueira e se assentou perto do fogo, sim ou não? Presta muita atenção nisso agora, porque Pedro volta e não pesca nada. Ei, voltou. Está vivo, estava morto, mas reviveu. Glória a Deus. Pedro não pescou nada. Aí a Bíblia diz assim, ó, que alguém lá na margem faz a seguinte pergunta: ei, galileus, pescaram alguma coisa? Jesus está perguntando para alguém: e aí, tentou a sorte? Encontrou alguma realização? Saiu para dar uma volta? O que achou? Pegou alguma coisa? A resposta de quem está no barco é: pescamos a noite inteira e não pegamos. Aí então quem está na margem, eles não sabem quem é, faz de conta que você também não, grita assim: joga a rede do lado direito! Como quem diz assim, o lado direito ainda está vago. Essa é para os fortes. Teu lugar ainda está aqui. Eles lançam a rede do lado direito. Muito peixe. Enquanto eles estão trazendo os peixes, João diz assim: é ele, eu estou falando. Ele não se aguenta da dúvida, pula do barco e vai correndo para a margem. Os outros vão atrás de João. Aliás, João é o que chega primeiro. João chega na margem. E o que é que o Pedro faz? Pedro se esconde atrás do barco. Você acha que Pedro está com vergonha? Tá. Você acha que Pedro está se sentindo digno? Pedro se esconde. Aí o Pedrão que se esconde atrás do barco, de repente escuta isso aqui de quem está na margem: tem peixe aí? Pedro responde: 153 grandes peixes. Ó. Aí quem está na margem diz assim: traz os peixes para cá. Porque tem gente que para voltar precisa se sentir importante, se sentir parte, precisa estar fazendo alguma coisa. Pedro era um desses. Jesus sabia que a única forma de tirar Pedro de trás do barco
era dizendo: você pode participar, Pedro. Eu sei o que aconteceu, mas você ainda pode trazer o peixe para a mesa. Eu sei o que aconteceu, mas você ainda pode trazer a vida. Olha aqui para mim, por favor. Pedro dá uma animada, pega alguns peixes e vai. E quando Pedro chega na margem, o texto diz que tem fogueira, peixe e pão na brasa. Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está ensinando Pedro que existem mesas que tem fogo, mas falta peixe. Existem mesas que tem fogo, mas falta pão. Mas a fogueira que Jesus acende tem peixe e tem pão. Pedro chega trazendo peixe, mas já tem peixe na brasa. Jesus está dando uma lição para Pedro. E a lição é: ô Pedro, nunca mais sai dessa mesa. Filho, nunca mais troque essa fogueira por outra. Porque nessa fogueira eu não estou preso, nessa fogueira eu estou servindo. Existe uma chama que precisa voltar a se acender dentro de você. Deu errado porque você se sentou na fogueira errada. Deu errado porque você ouviu o que não deveria ter ouvido, se alimentou do que não deveria ter se alimentado, acreditou no que você não deveria ter acreditado. Mas Jesus está dizendo para Pedro e para mim e para você: come peixe, come pão, come peixe, come pão, come peixe, come pão, come peixe, come pão, come peixe, come pão. Pedro vai comendo o peixe e o pão, Ivete. Aí o texto diz que quando Pedro está comendo o peixe e o pão, já sentado perto da fogueira, Jesus olha nos olhos de Pedro e pergunta assim: tu me amas? Oh, Jesus voltou por Pedro. O Pedro que negou, o Pedro que praguejou, o Pedro que protestou, o Pedro que falhou. Jesus voltou por Pedro. Eu vim dizer para você: se ele não te condena, quem te condenará? Volta hoje, se comprometa de novo. Come peixe, come pão, come peixe, come pão e responda: tu me amas? Tu me amas? Aí quando Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Olha o que Jesus está dizendo: Pedro, eu sei o que você fez, eu sei que você falhou, mas eu continuo acreditando em você. Eu continuo tendo um projeto para a sua vida. Eu continuo acreditando no teu chamado. Eu continuo acreditando. Por 3 vezes Jesus pergunta, por 3 vezes Pedro responde: eu te amo. Até que chega nessa hora que Jesus olha para Pedro e diz assim: quando fores velho, projeta para mim. Diga assim comigo: quem crê? Quem crê não foge. Quem crê não? Quem crê não? Quem crê não foge. Então quando Jesus termina de perguntar para Pedro: tu me amas? Ele olha nos olhos de Pedro e diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Se assentava na roda com o sumo sacerdote, fazia um monte de besteira. Você fazia umas coisas erradas, né, Pedro? Porém, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Eusébio de Cesareia diz que quando Pedro foi condenado à morte, mãos presas, pés presos, o levaram para o ambiente da crucificação. Quando ele olha para aquela armação toda, e ele sabe que vai ser crucificado, ele olha para os soldados romanos e declara: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Pedro morreu crucificado. Olhe para mim, por favor. O Pedro que por medo negou, praguejou, protestou, agora está dizendo:
Eu não largo, nem mesmo diante da morte. Eu não abandono, nem mesmo diante da morte. Eu vou até o final, mesmo diante da morte. E eu termino perguntando: vai tentar fugir? Ou vai se levantar essa noite para viver o que Jesus tem para você? Feche seus olhos, porque agora é aquele momento em que eu paro e o Espírito Santo aplica. Feche seus olhos. Amigo Espírito Santo, esse momento foi colocado diante do teu altar. Tem coisas que eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Eu não posso realizar, mas o Senhor pode. Verdades que eu não posso aplicar, mas o Senhor pode. Por favor, Espírito Santo, fale aos corações agora. Fale. Traz de volta quem está andando longe. Traz de volta quem se assentou na fogueira errada. Traz de volta quem praguejou. Traz de volta quem protestou. Traz de volta. Traz de volta quem voltou a pescar. Traz de volta. Traz de volta o dom. Traz de volta o chamado. Traz de volta o ministério. Traz de volta. Ressuscita. Traz de volta a alegria. Traz de volta a alegria da tua presença. Traz de volta a paz. Traz de volta a comunhão. Traz de volta. Traz de volta a felicidade. Traz de volta. Em o nome de Jesus, eu te peço, Espírito Santo, vem como uma onda de poder nesse lugar agora. Convença os corações. Em nome de Jesus. Deixa Ele falar o seu coração agora, deixa o Espírito ministrar o seu coração, deixa Ele ativar de volta, deixa Ele trazer de volta. Oh meu Deus, correntes estão sendo quebradas agora, sofismas estão caindo por terra. Jesus está perguntando para essa igreja: tu me amas? Volte a se comprometer. Tu me amas? Volte a cuidar. Tu me amas? Volte a se envolver. Tu me amas? Volta. Volta! O Espírito restaure agora. Traz de volta. Restaura o sonho. Restaura o projeto. Restaura o vigor. Restaura as forças. Coloca por terra traumas aqui. Oh, calama chantoro calamas. Tira o medo, tira a insegurança, tira a vergonha, tira a timidez. Traz de volta. Traz de volta. Vamos terminar. Eu não vou fazer apelo hoje, porque sei que Deus ministrou. Aí de onde você está no seu lugar, eu sei que Deus ministrou o seu coração. Mas levante suas mãos, que eu quero declarar uma última palavra para você. Pedro, naquela última pescaria, pegou 153 grandes peixes. Aquela pescaria talvez foi a melhor que ele havia feito, porque o texto diz que foram grandes os peixes. Deus vai dar um sinal para alguém aqui essa semana. Você vai pegar grandes peixes, e Jesus te dará uma escolha. Fica tentando pegar peixe no meio do mar, ou voltar a se assentar com Ele na fogueira certa. E eu quero profetizar sobre a vida de alguém. A pescaria será extraordinária, mas mais extraordinário do que a pescaria será o momento da comunhão, será o momento da intimidade, será o secreto que você terá com Deus. Quando o milagre acontecer, você vai se lembrar: Ele está me chamando de volta, Ele me deu um sinal que é para voltar, Ele está mostrando que se eu estiver com Ele na fogueira, não vai faltar peixe, não vai faltar pão, não vai faltar peixe, não vai faltar pão, não vai faltar peixe, não vai faltar pão.
Oh, glória a Deus. Eu profetizo que a sua pescaria essa semana será extraordinária. Jesus te dará um sinal. Levante sua mão, porque tem gente que vai ver um milagre sobrenatural esses próximos dias. Eu profetizo que neste mês de março você pegará grandes peixes. Será Jesus te trazendo de volta. Se prepare para o mês de alegria e conquista. Se prepare para o mês de vitória. Se prepare para o mês de sobrenatural. Se prepare para o mês de cura e abundância. Eu vou repetir: será um mês de abundância. Se você crê com as mãos levantadas, diga: eu creio. Diga: vai ser assim, em nome de Jesus. Recebeu? Vou falar em códigos. Vou falar em códigos aqui. Lança a rede do lado direito. Sabe o que isso significa? Obedeça ao que ele diz. Só obedeça. Estenda as suas mãos assim. Agora são 8h14. Eu quero te chamar para jantar. Acenda as luzes aí. Acenda. Olhe para alguém que está do teu lado agora, debaixo dessa atmosfera de poder. Diga para essa pessoa: eu vou voltar a profetizar. Põe um dedo de profeta. Diga: eu vou pagar a tua janta hoje. Quem recebe, ó. Olha aqui para mim. Queridos, eu vou jantar hoje aqui. Sempre me convidam para jantar. Eu vou convidar para jantar. Eu vou jantar hoje aqui no VIP aqui, ó. Amém? Vou jantar. Aí eu estou te convidando para jantar comigo. Aí no final, quanto que é a mesma janta? É R$25 você paga. O seu eu pago o meu. Está tudo certo. Você aceita o convite ou não? Olha só, eu vou na sua mesa, tá bom? A gente aproveita para bater um papo. O que vai ser arrecadado ali no VIP é para a reforma do próprio espaço. E já para a gente se adaptando, tá? Vocês vão perceber que está tudo simples, a gente não mexeu em nada ainda. Ganhamos o projeto arquitetônico. Quem está aqui para glorificar Jesus? Glória a Deus. Vocês já vão orando pelo arquiteto para Deus inspirar ele bastante, né, meu amigão? Para ficar assim, ó, caprichado, do padrão que vocês merecem. Mas está simples ainda. A gente que vai deixar bonito e cheiroso lá hoje. Amém? Estenda as suas mãos assim, deixa eu terminar. Do meu coração para o seu coração. Não ande de longe. Cuidado com o que você está ouvindo. Viva o projeto de Jesus para a tua vida. E as tuas pescarias sempre serão extraordinárias. Amém? Que o grande amor de Deus Pai, amor que não desiste, amor que volta, graça redentora do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações e a plena comunhão do Espírito esteja com toda a igreja hoje e para sempre. A igreja diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte uma última vez. Beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até quarta-feira.